E se o maior vilão de Naruto, o que todos amam, nunca tivesse sido um vilão? E bem, é bem óbvio quanto isso mudaria, já que esse cara literalmente tem um dedo em quase tudo dentro da obra, indo desde o motivo do Gaara ter mudado até o começo e o final da guerra. É até estranho pensar no Orochimaru como um herói, mas talvez isso diga mais sobre a forma como a gente enxerga ele, do que sobre quem ele realmente é. Afinal, ele tem traumas pela perda dos pais, o medo dele da morte, e toda a vida dele ele passou por sofrimentos, principalmente nas guerras que ele lutou. E foi justamente tudo isso que fez ele perceber que uma vida humana comum nunca seria suficiente para dominar todos os jutsus e realmente entender o mundo. Agora, imagina mudar a forma como ele interpreta tudo isso. O que, sinceramente, não é difícil, porque ao contrário do que muita gente pensa, o Orochimaru não nasceu mal, ele não era um psicopata nem um monstro desde criança. Ele se tornou assim por medo, o medo da morte que todos iriam ter. Todos os crimes que ele cometeu, desde a traição à vila até os experimentos humanos, nascem exatamente daí. Ele se tornou esse cientista louco porque ele ficou principalmente com medo. É bem difícil mesmo pensar que o Orochimaru sofreu até ter esse pensamento, porque ele mesmo não demonstra isso, mas ele sofreu. A perda dos seus pais foi a primeira motivação que ele teve para começar a temer a morte, e o Hiruzen deu um caminho para ele, até essa ideia, que no caso é a conversa dele sobre a troca de pele das cobras e sobre a cobra branca. Além desse motivo, teve toda a sua vida na guerra, onde ele viu destruição, morte, ódio e sofrimento. Mas o que mais tinha afetado ele nessa época foi a morte do Naoaki e a morte do Dan, mesmo que indiretamente ele sofreu por causa disso. Já que, afinal, os três Saiyans eram antigamente bem próximos, os três se importavam com seu companheiro de equipe. Então, quando a Tsunade perdeu o amor dela e também o irmão mais novo dela, Orochimaru sentiu essa dor e esse sofrimento por ter visto a amiga dele sofrendo. Mesmo que ele tivesse uma personalidade sádica desde criança, esses laços humanos mantinham sua insanidade sob controle. Mas depois disso, seu medo e desprezo pela morte superaram essa empatia, ainda mais quando o próprio Orochimaru viu o Naoaki morrendo na frente dele. Ele viu como a vida humana era frágil e curta perante o mundo que viviam, e mesmo que isso seja o normal naquela época, não quer dizer que eles estejam acostumados. E seria exatamente nesse momento que o Orochimaru teria mudado. Ele não teria visto a morte do Naoaki e do Dan como um motivo para buscar a imortalidade. Para ele, aquilo serviria como um sinal de que o mundo precisava diminuir as mortes. Ver a Tsunade sofrendo pelas perdas causadas pela guerra faria Orochimaru chegar a uma conclusão simples. Não dá para salvar todo mundo, mas dá para reduzir o número de mortos. Ele nunca foi emocional ao ponto de querer proteger todas as vidas, mas entre aceitar perdas e aumentar as chances de sobrevivência dos ninjas, a escolha dele seria clara. Por isso Orochimaru apoiaria a ideia da Tsunade desde o início. Não seria apenas o Dan defendendo a criação de ninjas médicos no campo de batalha, seriam agora 2 senins, já que a lógica dele era básica. Não adianta pensar em curas milagrosas depois da morte, porque primeiro é preciso manter as pessoas vivas, e é aqui que o Hiruzen entra. Ao ver esse caminho, ele percebe algo raro. O Orochimaru estava mudando, não por alguém exatamente bom. Ele está tentando corrigir uma falha do próprio sistema Shinobi. Então, assim, ele meio que estava diminuindo sua maldade. E mesmo após o fim da Segunda Guerra, o terceiro Hokage permitiria que o Orochimaru tivesse mais acesso a recursos, arquivos e autoridade para avançar suas pesquisas dentro da vila. Nada ilegal, ainda tinha limites. Até a Terceira Guerra, a proposta da Tsunade sobre mais ninjas médicos nas equipes já teria sido aceita, já que ter outro Senin apoiando essa ideia faria toda a diferença. E por causa disso, quando o cargo de quarto Hokage entra em discussão, o nome do Orochimaru seria muito mais forte do que no canone. Mas ainda assim, ele não venceria o Minato. Até mais porque o próprio Danzo não estaria de acordo com o Orochimaru, já que eles não teriam formado uma dupla aqui. E também porque o nome do Minato era simplesmente forte demais. Ele tinha se tornado o símbolo da vila, na guerra, a ponto de outras nações criarem uma ordem para fugir se o vissem. E o Orochimaru aceitaria isso. Ele ainda sentiria a falta de poder para avançar mais rápido em suas pesquisas, mas não a ponto de fazer isso de forma ilegal. E como o projeto dos ninjas médicos teria sido aprovado antes da Terceira Guerra, a Tsunade teria superado ao longo do tempo o trauma que a fez abandonar Konoha, ficando assim na vila. E a partir daí, tanto durante a guerra quanto depois dela, as mudanças seriam profundas, dessa vez realmente profundas. Primeiro ponto, o Orochimaru nunca teria criado a marca da maldição. No máximo, ele teria desenvolvido algo para prolongar a própria vida, apenas para viver mais do que ele viveria. Isso significa que todas as crianças usadas nos experimentos simplesmente não existiriam como vítimas. A Anko também nunca teria passado por aquilo, e elas estariam vivas, seguindo suas vidas normalmente. E isso incluía Amato. Sendo os experimentos do Orochimaru, ele nunca teria recebido o Mokuton. Ou seja, ele existiria, mas sem esse poder em específico. E outro ponto é o Kabuto. O Orochimaru ainda teria conhecido ele durante a Terceira Guerra e o levado para seu lado. A diferença é apenas o caminho. Sem um Orochimaru obcecado por experimentos humanos, o Kabuto não se tornaria aquilo que conhecemos no canone. Ele cresceria como um ninja médico de alto nível, leal ao Orochimaru e, consequentemente, leal à Vila da Folha.
E com Orochimaru e Tsunade permanecendo em Konoha, dentro de Konoha no caso, não igual ao Jiraiya, isso impacta diretamente o nascimento do Naruto. Primeiramente porque a Tsunade seria chamada para ajudar no parto da Kushina. Não faria sentido nenhum deixar a maior ninja médica da vila de fora de um evento tão perigoso. Isso por si só já torna a invasão do Obito muito mais difícil. Mesmo que o Mascarado conseguisse passar pelos guardas externos, ele não teria tempo nem espaço para agir como no Kanone. Antes mesmo de alcançar a Kushina, ele seria confrontado pela Tsunade, e isso atrasaria tudo. Esse atraso seria suficiente para o Minato retornar, forçando o Obito a recuar. E sem conseguir capturar a Jinchuriki rapidamente, o plano dele acaba. A vila seria alertada, as defesas se ativariam e continuar ali seria pedir para ser pego. Assim, tanto Kushina quanto Minato sobreviveriam. E a partir disso, o efeito dominó continua. Os Uchihas não seriam culpados por nada, fazendo com que todos fiquem vivos. O massacre nunca aconteceria e o Itachi e o Sasuke cresceriam e viveriam normalmente. E pela primeira vez, a história seguiria um caminho realmente estável, principalmente para o Naruto e o Sasuke. Assim, a infância do Naruto seria completamente diferente. Ele cresceria ao lado do Minato e da Kushina, e também conheceria o Kakashi muito antes do esperado. Afinal, o Kakashi estaria entre os ninjas designados para proteger o filho do Hokage. Então, com o tempo, isso criaria uma relação quase que de irmãos. Algo que não só mudaria a vida do Naruto, mas também daria ao Kakashi um raro período de felicidade depois da perda da Rin e do Obito. E algo parecido aconteceria com Sasuke. Ele cresceria ao lado do Itachi, com a família intacta. E isso, por si só, já impediria que a mente dos dois Uchihas fossem destruídas. Eles viveriam como ninjas normais, com conflitos, treinos e ambições, mas sem aqueles traumas irreversíveis fazendo eles escolher cada decisão. Mas esse começo, por incrível que pareça, não é a parte mais importante. O Naruto treinaria desde cedo com os próprios pais, com Minato, a Kushina e, ocasionalmente, o Kakashi. Ele aprenderia o Rasengan, Funjutsu, Hirashin e outras bases que seriam introduzidas muito antes da academia. O resultado seria então um Naruto que, ainda criança, já estaria no nível de um Genin avançado ou até de alguns Chunins, antes mesmo de sair da academia. E em alguns momentos, o Kakashi e o Gai acabariam treinando juntos, o que faria o Naruto conhecer ele desde cedo, e depois até mesmo Lee. Então, em certos momentos, os três treinariam juntos. O Sasuke seguiria um caminho semelhante, com apoio da família e orientação direta do Itachi. Assim, ele desenvolveria suas habilidades muito mais cedo. O Sharingan despertaria antes, e a rivalidade com Naruto surgiria naturalmente por comparação, já que os dois são filhos de figuras importantes da vila, sempre sendo colocados lado a lado e no mesmo nível. E é aqui que entra um detalhe importante. Lá mais pra frente, na Floresta da Morte, o Sasuke não receberia aquela marca, porque ela não existiria e o Orochimaru não teria invadido Konoha, já que afinal, ele seria de Konoha. Então o Sasuke não ganha um aumento artificial de poder, mas também não é corrompido por ele. E sem a promessa de poder fácil e todos os outros fatores que o fez sair da vila, o Sasuke aqui simplesmente não tem motivo para isso. Enquanto isso, Konoha começa a mudar. Com o Orochimaru leal à vila, todo conhecimento que antes seria escondido passa a ser usado. Ou seja, estudos sobre células, regeneração, próteses e até as células do Hashirama começam a surgir muito antes do esperado. Mas não é exatamente isso que é importante. Afinal, no exame Chunin, ele teria ocorrido da maneira que deveria. O Hiruzen não morre, o Minato também não, o Kazekage também não é assassinado e Tsunagakure não invade Konoha. E isso traz uma consequência direta. O Gaara continua sob o controle do pai, já que sem enfrentar o Naruto, ele nunca muda, continuando sendo apenas uma arma instável. Assim, os exames Chunin terminam normalmente, e outros ninjas acabam sendo promovidos, não apenas o Shikamaru. E com isso, o efeito dominó continua. O Quarteto do Som nunca teria existido, e o Kimimaro também não teria sobrevivido, por causa da doença que ele desenvolveria depois. Todos eles só viveram por causa do Orochimaru vilão. Sem ele, esse caminho simplesmente nunca acontece. O mesmo se aplica a Karin, ela não teria sido salva por ele. O mesmo vale para o Naruto. Ele não é um Jinchuriki, ele não vive sob ameaça constante por ser um Jinchuriki e não precisa sair da vila para treinar com o Jiraiya, ficando para treinar com Minato, Kakashi, Gai e Kushina. E é exatamente assim que nessa linha do tempo, nós vamos direto para o Shippuden. Mesmo com a Akatsuki solta por aí, não é como se ela fosse um perigo tão grande assim desde cedo. E isso fica claro logo no que deveria ser o arco do resgate do Gaara, ou melhor, no que sobra dele. Porque aqui, tudo desanda bem cedo. No canone, o Gaara é capturado, ele morre pela Akatsuki e depois é salvo pela Shio, mas nesse cenário, nada disso acontece. O Gaara nunca mudou no clássico e ele continua sendo uma arma instável, controlada pelo pai. Então, sem necessidade de proteger a vila, o Gaara pode lutar sem restrições. O Deidara ele também não pode se dar ao luxo de matá-lo, mas o Gaara pode. E isso o faria vencer essa luta, e o resultado é simples, o Deidara morre ali mesmo. A menos que o Deidara usasse o máximo dele, com a C3, a C4, a C0 por exemplo, ele sim poderia vencer, mas como não é o caso, ele perderia. E o Sasori não teria escolha a não ser recuar e avisar o restante da Akatsuki, porque não existe cenário onde ele vence uma vila inteira sozinho com Gaara e o Hasa dentro. E com isso, Konoha nem precisaria enviar reforços. A Akatsuki perde uma Biju e, junto com ela, o maior poder de fogo logo no início.
E isso não iria parar aqui. O Hidan, Kakuzu, o próprio Sazori e até mesmo Kizami acabariam morrendo. Sem grandes vitórias iniciais, Akatsuki começa a se desgastar rápido demais. O mesmo vale para o Pen. Nesse mundo, o Jiraiya não iria investigar ele sozinho. Ele iria acompanhado do Orochimaru. Afinal, com Orochimaru na vila, não existe motivo para deixá-lo de fora. E com suas habilidades, acompanhar o Jiraiya nessas investigações não seria problema. Isso levaria os dois a enfrentar os caminhos do Pen juntos. E aqui, o resultado é bem fácil de imaginar. Mesmo sem a quase imortalidade do Kanone, o Orochimaru ainda é absurdamente versátil, tendo técnicas com serpentes, funjutsu, jutsus de todos os tipos, combate com espada, tudo isso somado à experiência de lutar lado a lado com Jiraiya por anos. E mesmo que não ganhe, o objetivo nunca foi derrotar o Pen, era obter informações. E com o Orochimaru ali, as chances de sobrevivência do Jiraiya praticamente chegam a 100%, porque ele teria mais tempo para ativar o modo sábio, mais tempo para usar o genjutsu sonoro, e principalmente, alguém forte o suficiente para ajudar na luta. Eles não derrotariam todos os Pens ali, porque para isso precisariam encontrar o Nagato, e isso não aconteceria naquele momento. E também não é complicado dizer que a tentativa do Nagato de invadir Konoha, depois de tanta preparação, seria inútil. Afinal, Konoha mesmo iria atrás do Nagato e iria encontrar ele, já que ter um grupo de ninjas sensoriais, podendo até mesmo incluir o Naruto modo sábio, em algum momento iria encontrar ele, e não iria demorar. E sobre o Obito, esse é o maior prejudicado de todos. Aqui, sem um ataque da Kyuubi no nascimento do Naruto, com tiers vivos, sem ódio generalizado, ele perde tudo. Ele continua sendo perigoso, isso sim, o Tsukuyomi infinito ainda é seu objetivo, mas agora ele é forçado a agir sem aliados. Ele é exposto rapidamente e isso acaba nos levando à Quarta Guerra Ninja. Ou melhor, ao que sobrou dela. Porque não vai existir uma guerra mundial, o Obito não teria recursos, não teria aliados, e qualquer tentativa de reunir forças seria esmagada. E ele acabaria derrotado de forma quase anticlimática. E o mundo ninja seguiria em paz. Ou pelo menos até a chegada dos Otsutsuki e a volta do Zetsu Negro. Afinal, esse parasita nunca teria sido descoberto esse tempo todo. Depois de um Shippuden que não termina em caos, o mundo ninja entra em um território novo e perigoso. Não é exatamente paz, porque quando todas as vilas têm ninjas mais bem treinados e menos mortes no campo, ninguém relaxa de verdade. A vitória que tiveram veio cedo demais. E um mundo que vence sem um trauma coletivo não se une, ele apenas volta aos velhos hábitos. Seria nesse tempo que Orochimaru teria começado com uma ideia de criar uma existência perfeita ou o ápice do ser humano. Ele só não começaria isso por causa dos limites do Minato. E Minato, como Hokage, ele fica no cargo por muitos anos. Ele confia nos avanços do Orochimaru, aprova pesquisas dele, mas com limites. E isso faz a vila crescer cada vez mais. Mas as novas gerações não conhecem o medo da guerra. Elas treinam em academias modernas e muitas coisas acabam facilitando tudo. Até mesmo a academia ninja parece pior do que antes, porque ela não evoluiu. A era do Boruto começa assim. O Boruto e o resto nascem em um mundo sem grandes guerras acontecendo, além de guerras frias. E bem, todos eles dessa geração, com os pais deles, acabam crescendo de maneira que os torne inicialmente mais fortes que os da geração passada. É por isso que os Otsutsuki surgem. O Zetsu Negro também teria voltado, ainda com o plano de trazer Kaguya de volta. Afinal, é por isso que ele existe. Ele encaixa perfeitamente como o erro antigo que precisava e necessitava ter sido selado. Todos eles teriam que se juntar para acabar com os Otsutsuki, com Orochimaru se esforçando ao máximo para criar ferramentas para lutar contra os aliens que estão invadindo a Terra, já que não teremos pessoas tão fortes quanto Naruto com Kurama ou Sasuke com o Rinnegan dele. Então isso teria que ser feito da maneira artificial até a nova geração evoluir da maneira que deveria. Afinal, esses caras são basicamente deuses se comparado aos humanos que tem nessa terra. E isso que Kaguya seria realmente revivida aqui. O Zetsu teria seu plano concluído em trazê-la de volta. E da mesma forma, o Hagurama teria aparecido. Porque mesmo com os Otsutsuki em geral não estando relacionados diretamente a ele, sua mãe Kaguya sim. A partir do momento que ela fosse revivida e se juntasse ou ajudasse, mesmo que indiretamente os outros Otsutsuki, o mundo entraria em um território que nunca deveria ter sido alcançado novamente. Porque dessa vez, a humanidade chegou até ali sozinha. Afinal, o que eles mais podem fazer é evoluir, e para isso, continuar, o Naruto e o Sasuke teriam que herdar o poder dele. Isso forçaria o mundo ninja continuar por um tempo. Até, novamente, Orochimaru surgiu com a ideia dele de fazer os experimentos. Afinal, tinha um novo poder ali que serviria para que todos não fossem exterminados, fazendo com que a luta entre os humanos e os Otsutsuki fosse uma luta entre uma evolução forçada contra seres quase divinos. E o melhor divisor disso seria o Boruto. Afinal, como um receptáculo perfeito para o Karma, com uma capacidade natural de se adaptar a ele, e depois se tornando um Otsutsuki completo, ele seria a arma perfeita contra todos esses invasores, sendo o que uma evolução natural e geneticamente não modificada teria feito com ele, sendo especialmente treinado pelo Orochimaru, se tornando assim como uma existência ou criação absoluta dele. E claro, o próprio Orochimaru teria pego um pouco do DNA dele depois de voltar à vida para injetar em si mesmo, e se tornar parte Otsutsuki. Então, em vez do Boruto, depois de certo momento, ter começado a treinar com o Kashin Koji, o Boruto aqui teria ido treinar com o Orochimaru.
E graças ao próprio Orochimaru ter selado Otsutsuki nele, ele não seria totalmente afetado pela onipotência que teria ocorrido, não tendo assim suas memórias alteradas, fazendo com que ele se torne realmente um cientista mais do que antes. Ele não quer algo perfeito ou eterno, ele teria buscado a evolução constante e infinita. E o Boruto é isso, ele é a prova viva de que a humanidade pode enfrentar deuses. E no fim, a guerra contra os Otsutsuki não decide quem é mais forte, porque chega um ponto em que não existe mais vitória possível, e Boruto entende algo que ninguém antes dele entendeu completamente. Não adianta derrotar esses deuses. É nesse momento que ele faz a escolha final. Assim como Shibai fez, Boruto abandona o corpo. O Boruto usa tudo que acumulou para alcançar um estado além da existência física. Ao se tornar isso, ele corta a raiz do problema. A humanidade tecnicamente ganha, mas o Boruto não volta. E talvez seja exatamente assim que tinha que ser. O Naruto ele salvou o mundo vivendo, e Boruto salvou o mundo deixando de existir. Sendo assim um contraste entre os dois, com ele sendo o inverso um do outro. Com esse final sendo basicamente algo parecido com o que eu penso de como a obra Boruto vai terminar. Ou com isso, ou com ele morrendo depois de se esforçar tanto lutando contra os Otsutsuki. Porque eu vejo que Boruto nunca foi sobre ser um salvador normal. E com o Orochimaru literalmente ajudando ele para fazer tudo isso, o Sennin teria sido uma grande influência pro Boruto. Afinal, eles teriam passado anos aí treinando. E no fim das contas, tudo se concentra nele. É ele que manteve o mundo girando no final. O Orochimaru aqui teria, no final de tudo, buscado a adaptação. E quem mais mudou ao longo de toda a história foi ele. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.